Todos vocês que têm um exemplar das Escrituras, a Bíblia Sagrada, vamos ler em Salmos 119, a partir do versículo de número 25. Salmos 119, a partir do versículo de número 125, nós estaremos lendo, que diz assim: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Meus caminhos te descrevi, e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos. Assim falarei das tuas maravilhas. Versículo de número 28, nos diz assim a palavra de Deus: a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Amém? É esta palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite. O Salmo 119 são esses versos e revela a oração de uma alma que está tomada por tristeza. Porém, o salmista aqui, ele nos revela que, embora, como ele deixou bem claro, que ele está triste, amargurado, porém, ele não deixou de buscar a Deus. E é esse exemplo que eu quero tomar para a minha vida e desejo que você tome também para a sua vida. Qual é o exemplo que nós adquirimos aqui? Que independente da circunstância, independente da dificuldade, independente da necessidade, independente da crise física, emocional, espiritual, financeira, porque são situações que geram tristeza, que traz abatimento. Porém, nada disso pode ser motivo de nos afastar de Deus, da comunhão com Deus, do propósito de Deus para com as nossas vidas, nos fazer desistir da caminhada, da fé em Cristo Jesus. Pois o que mais temos visto nos dias atuais é como tem proliferado o número de pessoas que já estiveram na casa de Deus. De 10 pessoas, pelo menos 8 vão dizer: eu já fui crente, eu já fui da igreja, eu já cantei, eu já preguei, eu já orei, eu já participei dos cultos, eu até me batizei. Porém, não são mais, não estão mais. E aí você vai conversar com ela ou com ele e vão dizer o motivo que levou parar, que os fez desistir da caminhada, da fé em Cristo Jesus. Quantos? Tomados por uma tristeza profunda, levados por angústia, por aflição, por decepção, por frustração, pela bênção demorada, e aí desanimaram, se abateu o coração, ao ponto de não ter ânimo, de não ter vigor, de não ter graça para continuar, alegria para permanecer, prazer de estar na casa de Deus, na comunhão com os irmãos. E é sobre isso que Deus quer falar comigo e contigo nessa noite. E não só falar, mas Ele quer trazer refrigério à sua alma. Ele quer trazer paz ao seu coração. Ele quer renovar a sua fé, a sua esperança. Ele quer te dar graça e força para avançar, para caminhar, para continuar em direção ao céu. Porque, segundo a Bíblia, o reino de Deus, literalmente, é tomado à força.
Se nós não nos esforçarmos, não chegaremos lá. Tem que haver da nossa parte um esforço, uma entrega. Nós não podemos se entregar às circunstâncias da vida. Nós não podemos deixar que as decepções do dia a dia nos abale ao ponto de não querer mais comunhão com Deus, estar em Deus, na casa de Deus. Eu vou te dar um exemplo. A Bíblia fala que Deus, ele colocou o homem, Adão, e a mulher, Eva, no jardim do Éden. E todos os dias, Deus vinha ter com Adão no cair da tarde. E Deus dizia Adão, e Adão dizia, eis-me aqui. E Deus conversava com Adão. Como foi seu dia? O que fizeste hoje? E Adão, com alegria, falava para Deus, eu fiz isso. Eu coloquei nome nos pássaros, eu dei nome às árvores, aos frutos e tal. Havia comunhão entre a criatura e o seu Criador. O homem tinha prazer de estar na presença de Deus. E Deus tinha prazer de se comunicar com o homem. Porém, essa comunhão foi quebrada, essa alegria foi transformada em tristeza. Quando? Quando o homem pecou. Porque a única coisa que nos afasta de Deus, que nos separa de Deus, é o pecado. Quando Adão transgrediu, ele teve medo. Olha aí, o que produziu o medo? O pecado, a desobediência de Adão. E qual a atitude de Adão? Buscar a Deus e dizer para Deus, ser sincero para com Deus, dizer, Deus, eu pequei, eu falhei, eu errei, eu desobedeci, eu agi contrário àquilo que o Senhor determinou para mim. Não, Adão escolheu se esconder de Deus. Adão escolheu, achando na sua mente, no seu pensamento, que ele podia fugir da presença de Deus. Porém, Deus amava Adão. Deus amava Eva, como também te ama, como também me ama. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O que faz que a gente não pereça é reconhecendo que pecamos, que falhamos, que erramos, reconhecendo a nossa culpa, assumindo a nossa culpa. E não se escondendo de Deus. Não buscando uma maneira de omitir. Não. Mas se voltando para Deus. E se voltando para Deus aquebrantado. Se voltando para Deus arrependido. Se voltando para Deus dispostos a assumir que verdadeiramente nós erramos. Porém, Adão não fez isso. E lá vem Deus para dar oportunidade ao homem. Adão, Adão, onde tu estás? E Adão estava escondido. Mas o que ele não sabia é que ele não estava se escondendo de Deus. Ele estava se escondendo dele mesmo. Porque de Deus ninguém se esconde. Deus é onipotente, onipotente, onisciente, onipresente. Deus está em todo lugar. Deus vê tudo, ouve tudo, sabe de tudo. Antes de pronunciar palavra alguma, Deus já sabe até o que vamos falar. Então não tem como se esconder de Deus. Mas Adão pensou que tivesse. E lá está Adão se escondendo de si mesmo. E Eva também. E Deus, Adão, e Adão disse, ouve. Olha o que Adão fala para Deus, está aqui em Gênesis capítulo 3. Ouvi a tua voz soar no jardim. Ouvi a tua voz soar no jardim. E me escondi. Aí Deus vai dizer para Adão, versículo 8, tá? Gênesis 3, 8. Ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Como de costume ele fazia. Deus não deixou de passear no jardim. Deus não deixou de procurar o homem, mesmo sabendo que o homem havia o desobedecido.
Mesmo ciente que o homem havia pecado, Deus procurou Adão. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Aí Deus pergunta. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Foi a pergunta de Deus para Adão. Prestou atenção? Deus disse: comeste tu da árvore que eu te ordenei. Quem deu ordem a Adão não foi Eva, foi Deus. Adão tratava com Eva e Deus tratava com Adão. Então, olha a resposta de Adão. Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Ou seja, lembra? Deus disse: olha, não é bom que o homem esteja só. Façamos-lhes uma adjuntora, auxiliadora, companheira que esteja ao seu lado. E Deus fez da costela de Adão a mulher. E agora Adão lança isso em rosto a Deus. A mulher que o Senhor me deu por companheira, né? Trocando em miúdos, trazendo para nós hoje, eu, não a palavra, mas eu falando. Ué, Deus, o Senhor disse que não era bom que eu estivesse só e me deu uma companheira. E a companheira me deu do fruto e eu comi. Se eu comi, porque foi a companheira que o Senhor me deu, que me deu do fruto para eu comer. Ou seja, se o Senhor não tivesse me dado uma companheira, eu não teria comido do fruto. Eu continuaria na obediência ao Senhor. Mas ela comeu e disse que era bom para se comer e me deu e eu comi também. Então culpa não é minha. A culpa é sua que me deu a companheira. A culpa é da companheira que me deu o fruto. Aí eu te pergunto, não é assim que caminha a humanidade? Com síndrome de Adão? As pessoas não se assumem. As pessoas não reconhecem o seu erro, a sua culpa, o seu pecado. Elas sempre procuram uma situação para tentar se justificar. Culpado é ele, culpada é ela. Isso é por causa disso, isso é por causa daquilo. Eu estou assim por causa de fulano, eu acho assim por causa de Bertano. Ei, não é isso que Deus espera ouvir de nós. Não é isso que Deus quer ouvir. Desculpas e desculpas e mais desculpas. Não. Deus quer que a gente faça como Jonas. Jonas, Deus mandou ele para Nínive e ele achou por bem empatasse. Entrou, desceu para o porto, chegou lá, comprou uma passagem, desceu para o porão do navio, só foi descendo. Porque a pessoa na desobediência, a tendência é andar na contramão de Deus. É só ir descendo, e se frustrando, e se oprimindo, e se amargurando, e perdendo. E lá estava Jonas. Aí, Deus amava Jonas. Deus não queria perder Jonas. Deus sabia onde Jonas estava. E aí o que Deus faz? Faz com o mar fique revolto. E ali começa a sacudir a embarcação de um lado para o outro. Porém, Jonas estava num sono da indolência tão profundo que nem o agitar das águas o acordava. A tripulação desesperada de um lado para o outro, jogando a carga no mar, e ele lá dormindo. E quantos estão assim hoje, dormindo no sono da indolência, dormindo na inércia, dormindo no comodismo, dormindo, induzido pelo pecado, induzido pelas corrupçências desta carne. E quantos achando que estão certos, achando que estão fazendo direito, achando que estão construindo, achando que estão ajudando, mas na verdade não estão construindo, estão destruindo. Não estão ajudando, estão atrapalhando. Não estão fazendo bem.
para a família, nem para si mesmo. Estão fazendo o mal. Quando, pastor? Quando tudo isso a gente faz impulsionado pelo eu, pela soberba, pela prepotência, pelo orgulho, ou pela ação do maligno. O maligno induz, o maligno conduz, né, ao mal. E ele cega o entendimento das pessoas de uma tal maneira que elas passam a chamar o bem de mal, o errado de certo. Pode observar, elas começam a deixar de valorizar a família, começam a deixar de valorizar tudo aquilo que conquistou com a bênção de Deus, com a ajuda do Senhor, e começa a desenfrear por um caminho tortuoso, como está em Mateus 7, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Um caminho largo e espaçoso. É o que as pessoas começam a trilhar e querer para suas vidas. Está no caminho largo e espaçoso. Porém, elas não atentam que esse caminho largo e espaçoso, o caminho, né, da liberdade, é um caminho que leva à perdição, que conduz à morte eterna. Porém, as pessoas não estão nem aí. Elas querem viver o hoje. Não, hoje eu tenho que viver uma vida louca. Hoje eu tenho que viver tudo que eu tiver direito eu quero para hoje. Tá, mas o seu amanhã depende da maneira que você conduz o seu hoje. Quantos hoje estão chorando? Estão doentes, estão amargurados, estão perdidos, perderam tudo, família, amigos, bens. Por quê? Porque só viveram o presente para o presente. E se esqueceram que o que eles estavam plantando era o que eles iriam colher. Mas não se importaram com isso. Olha, Jonas estava lá no barco. Causou aquela tempestade, foi causada pela desobediência de Jonas. Jonas desobedeceu a Deus. O versículo de número 6 vai dizer assim, ó, capítulo 1, 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: o que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que se não pereçamos. Ei, prestou atenção? O capitão do navio não temia a Deus, não servia a Deus. De repente nem conhecia, nem tinha ouvido falar do Deus de Jonas. Porém, ele dá uma sugestão para ele. Clama o teu Deus. Mas como clamar a Deus se ele estava na desobediência a Deus? Como clamar a Deus se ele tomou uma direção que Deus não determinou para a vida dele? Observe que uma das primeiras coisas que acontece na vida daquele e daquela que optou pelo caminho largo e espaçoso, optou por deixar o propósito de Deus, a vontade de Deus, por andar caminhos contrários, é deixar de clamar a Deus. Ora, se ela está andando na contramão de Deus, se ele decidiu, iniquidade, pecado consciente e deliberado, decidiu viver para o pecado, para que ele vai clamar a Deus? Não vai. Não vai clamar a Deus. Mas, porém, o capitão pede a ele, invoca o teu Deus. E ele chega para eles e diz assim, ó, a palavra de Deus vai dizer que ele vai falar o seguinte, versículo de número 12. E ele lhe diz, levantai-me, isso é o Jonas falando, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vós sofrereis esta grande tempestade. Vou repetir, Jonas está dizendo o quê? Por minha causa, vocês estão sofrendo esta grande tempestade. O culpado sou eu. O culpado sou eu.
Eu optei por desobedecer a Deus. Eu decidi tomar um caminho contrário ao que Deus escolheu ou determinou para mim. Eu resolvi me esconder nesse navio. Então, o culpado sou eu. Não precisa procurar um culpado para esta situação. Eu assumo. O culpado sou eu. Me lança no mar. Olha como é que ele sabia. Que todo aquele processo, todo aquele vento era por causa dele. Então me lança no mar. E o mar vai se acalmar. Você está entendendo que Deus está falando conosco nessa noite? Às vezes a gente está vendo o vento soprar na família, em casa. O mal assolando, afligindo, tribulações que sobrevêm, enfermidade que chegou. E a gente está vendo e sabendo que nós demos legalidade, nós abrimos brecha e que culpados somos nós. Mas a gente ficamos, não sei, quem sabe, por que será? Mas Deus, por que isso sobrevém? Jonas não. Jonas, corte reto. Eu sou o culpado e sei como fazer para esse vento cessar, para esse mar se acalmar. O segredo, me lança no mar. De repente eu não tenho coragem de me lançar, mas vocês podem me lançar, porque aí vai se acalmar. Eu saindo, vai ter bonança, vai ter paz, vai ter refrigério, porque o culpado sou eu. Ei, é tão bom quando a gente reconhece as nossas falibilidades e nos voltamos para Deus arrependidos. Olha o que vai dizer a palavra de Deus. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar já ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem. Ou seja, Deus não tem o culpado por inocente. Deus não vai cobrar do justo por causa do injusto. Não, a alma que pecar, essa certamente morrerá. E não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouves. O culpado é o Jonas. Então trata com o Jonas. Queridos, hoje, amanhã se foi, passou, amanhã acabou, não volta mais. Amanhã já é outro dia, e já não vai ser igual o que se passou hoje. Então amanhã se foi, a tarde passou, a noite chegou. Porém, você está me ouvindo, está me vendo, está respirando? Isso é sinal que Deus está nos dando oportunidades de acertar, oportunidade de fazer direito, oportunidade de se humilhar, de se entregar, de reconhecer e assumir, oportunidade de se voltar para Deus. Olha, a palavra de Deus vai dizer aqui em Salmos, por isso que a Bíblia diz: se hoje ouvires a minha voz, não endureçai o vosso coração. Quantos estão tristes? Mas tristes por situações que eles mesmos projetaram, por situações que eles mesmos plantaram. E Deus perdoa o pecado. Deus perdoa o pecado. Deus apaga a transgressão. Mas e as consequências do que se semeou? E as consequências do que se plantou? Nós temos que passar por elas. Porém, Deus dá graça. Mas olha, o Salmo de número 51. Salmo de número 51. O salmista ele vai dizer o seguinte, versículo 10. Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Por quê? Porque ele era um pecador convertido. Era um pecador convertido. Teve experiências? Teve. E teve a oportunidade de se arrepender? Teve. O profeta Natan vem até ele e diz: Davi, esse homem é você.
A ficha caiu, porque o inimigo cega o entendimento. Mas a ficha caiu, ele disse, não, sou eu. O que ele faz? Ele não disse, a culpa é da Betseba, que ficou se insinuando para mim. A culpa é dela, ou do marido dela. Não, olha o que ele diz. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Ei, Deus te ama. E Ele quer te perdoar. Ele quer te restaurar. Ele quer te transformar. Ele quer trocar suas vestes por veste branca e alva como a neve. Ele quer te dar um coração limpo e puro. Ele quer renovar em ti um espírito reto e voluntário. Mas não depende de Deus. Depende única e exclusivamente de você se voltar para Deus, arrependido, de se voltar para Deus e pedir, Senhor, lava-me, purifica-me, liberta-me, porque eu quero chegar ao céu. Eu quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu quero, Senhor, renovo. E o Senhor está pronto a te renovar, está pronto a te restaurar, está pronto a sua vida a transformar. Mas depende de você. A pergunta que eu te faço nessa hora é, você quer nessa noite entregar a sua vida para Jesus Cristo? Confessá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida? Você que aparou, desanimou, se frustrou, afastou, quer nessa noite se reconciliar com Cristo? Volta ao caminho, volta para Deus, para a comunhão com Deus, para a presença de Deus. Volta hoje a ter paz, volta hoje a ter a alegria da salvação, a alegria da comunhão. Volta hoje para que Ele te renove a fé, a esperança. Ore assim comigo, você que quer, você que se arrepende, você que como Jonas reconhece, o culpado sou eu. Eu dei brecha, eu dei legalidade, eu falhei, eu deixei desobedecer, mas eu me arrependo. Para que esse vento cesse, para que esse mar se acalme. Deus, fala com ele, Deus, em nome de Jesus, eu me arrependo, Deus, de todos os meus pecados, de todas as falhas que cometi, pois eu falhei. Em nome de Jesus Cristo, me perdoa. Jesus Cristo, eu te confesso como único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Me sustenta com a destra da tua justiça. Me ajuda, Jesus, a estar de pé em Deus e na sua vontade. Liberta-me, Senhor, porque eu quero ser livre para correr a carreira que a mim está proposta. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você fez essa oração? Glória a Deus. Eu quero orar por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida deles, em tuas mãos. Pai, dá graça e força para que torne a levantar, para que volte ao caminho, para que volte a caminhar. Liberta-os, Pai. Rebenta as correntes, quebra os guilhões, salta as amarras, dá-lhes um coração limpo e puro, renova-lhes um espírito reto e voluntário, sustenta-os, Pai, com a destra da tua justiça. Renova a fé, Senhor. Renova a esperança, renova o amor, o prazer de servir, de adorar, de na tua casa estar, de teu nome glorificar, faz voltar ao caminho, liberta de todo vício, mania, trejeito, de tudo aquilo que oprime, que aflige, todo mal, seja repreendido em nome de Jesus, sejam libertos em nome de Jesus, receba a paz, receba a alegria, receba a unção, receba renovo, em nome de Jesus, Espírito Santo, inunda esse ser, enche essa vida, e graças te dou, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Aleluia.